Eu vou começar lendo os primeiros versículos do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 11, versículo 1 diz: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. E eu vou parar aqui. Quero dizer aos irmãos que a Bíblia está repleta de versículos, principalmente no Antigo Testamento, que dizem que os judeus são o povo eleito de Deus. E nós não temos nenhuma dúvida. Ainda que os judeus hoje não vivam todos dentro da religião, porque existem vários grupos. Existem pessoas mais religiosas, existem aqueles judeus que seguem tradições, mas não vão nunca à sinagoga. Ainda assim, eles são o povo eleito de Deus. E é sobre eles que eu vou falar hoje. Antes, porém, eu quero dizer que nós todos descendemos dos 3 filhos de Noé. E não existe nenhuma outra teoria, ponto e acabou. Quando Deus destruiu o mundo, naquele dilúvio, ele preservou Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafet. E todos nós, todos os seres que estão vivos hoje, descendem ou de Sem, ou de Cam, ou de Jafet. Jafet deu origem aos povos da Ásia, principalmente Oriente Médio e Ásia. Cam deu origem principalmente aos povos que hoje estão na África. E Sem deu origem a povos que estão no Oriente Médio e na Europa. Eu quero crer que todos nós que estamos aqui somos descendentes de Sem. Somos, portanto, semitas. O indígena que está lá no Peru, Incas, indígenas da América do Sul, índios do Brasil, eles descendem de quem? Eles brotaram da terra? Não. Eles descendem de fenícios. Eles também são semitas, porque os fenícios descendem de Sem. E os fenícios foram os maiores navegadores da antiguidade. Só que eles saíram, chegaram em algum lugar e depois não tinham como voltar. Toda a tecnologia, quer dizer, daquele tempo, tudo que eles conseguiram fazer para montar aquelas super embarcações e sair oceano afora, eles conseguiram fazer para sair e não conseguiram fazer para voltar. Então, nenhum indígena brotou da terra, nenhum homem brotou da terra. Todos nós somos originários de Jafet, Cam ou Sem. E eu quero crer que nós somos semitas. Assim como os judeus, eles descendem de Sem. E eles são o povo escolhido. Mas, como já aquela pregação daquele rabino messiânico marcou muito para mim, um povo de dura cerviz, Deus que usa essa expressão, teimosos e desobedientes. Por isso, eles chegaram na situação a que chegaram. Passaram por coisas relatadas aqui na Bíblia. Foram mandados para a Babilônia, depois conseguiram voltar, e aí Jesus nasceu. Jesus, judeu também.
Jesus judeu. Jesus é de Deus, mas ele nasceu lá, foi criado como judeu. Jesus foi morto porque os judeus religiosos quiseram matá-lo. Os judeus religiosos não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus e cumpriram profecias bíblicas e mataram Jesus. E o preço que eles pagaram por ter matado Jesus está custando até hoje para eles. Eles são um povo muito, muito sofrido. Eles sofreram muito, mas eles são dignos de toda a nossa admiração. Não só porque eles são os detentores da promessa, eles são os eleitos de Deus, mas porque eles nos dão exemplo de coragem, exemplo de resistência, exemplo de luta pela vida e luta por uma nação. Jesus pregou para os judeus, foi morto pelos judeus, mas eu quero crer que, quando ele morreu, houve uma enorme dissidência entre os judeus. Muitos judeus que não acreditavam em Jesus quando ele estava morto, pelo simples fato de ter sido pregado na cruz, e enquanto ele estava ainda pregado na cruz, muitos judeus se converteram ao cristianismo. Depois, com as igrejas primitivas, através da pregação dos apóstolos, mais um grande número de judeus passou a acreditar em Jesus e a seguir os preceitos do cristianismo. Mas, evidentemente, não foi a totalidade. Não foi a totalidade. Principalmente não lá em Israel, lá onde Jesus pisou os pés. Onde os pés de Jesus pisaram, ainda continuaram judeus que não aceitaram Jesus em momento algum. E, por causa disso, da confusão que se instalou naquele lugar, e veio lá um imperador bem louco, romano, atearam fogo em Israel no ano 70 depois de Cristo, e houve a diáspora. Muita gente não sabe o que é a diáspora. A diáspora é justamente essa saída dos judeus daquele lugar e eles estarem espalhados pelo mundo. Eles se espalharam, mas pensem, em 70 depois de Cristo, do que é que eles saíram? Não tinha avião. Como eles saíram de lá? Andando. Então, muitos judeus foram para uma parte, principalmente eles foram para a Europa Ocidental e também foram para a Ásia, principalmente para a Rússia. Mas eu quero crer que, mesmo tendo saído, com o passar do tempo, eles voltaram para lá. Então, este lugar que os islâmicos dizem que é deles, não aceitam a presença judaica até hoje, eles estão rotundamente equivocados, porque sempre houve, ainda que ínfima, uma presença de judeus naquela região. Pois bem, os judeus formam um grupo fechado. Os islâmicos até aceitam gente de fora, eles são mais abertos, eles gostam de se relacionar, não naqueles países onde tem lá uma ditadura comunista instalada, mas veja, eles saíram e dominaram a Europa, eles estão lá dominando a França, estão na França, vários islâmicos já são prefeitos de diversas cidades na França, estão em massa no Reino Unido, estão em massa na Alemanha, estão em massa na Espanha. Eles saíram, eles se relacionam com outros povos. Os cristãos também pregam, eles são abertos. Os cristãos querem converter o maior número de pessoas na doutrina de Jesus Cristo, na Bíblia, que todos creiam no que está escrito nos evangelhos.
Já os judeus não são dedicados a essa pregação do judaísmo e não querem ampliar o grupo. Eles sempre ficaram num grupo fechado e sempre procuraram se proteger, na medida do possível, em colônias. E eles sofreram muita perseguição, mas muita perseguição por causa disso, e morreram muito. Houveram vários levantes contra eles, e eles foram assassinados. E em diversos episódios, na Rússia, nos pogroms, eles foram assassinados em massa. Quando houve a desocupação da Península Ibérica, foram assassinados. Passaram por coisas horríveis. Vou falar do Holocausto mais para frente, que foi o pior de tudo que aconteceu, foi o Holocausto, apesar que morreram muito na Primeira Guerra Mundial. Eles não eram os alvos na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, uma guerra bastante confusa, com motivação política, principalmente de ampliação de motivação territorialista, motivação política, mas eles não eram alvo, apesar de terem morrido. E na Segunda Guerra Mundial, eles foram, se não o primeiro, o segundo motivo da guerra. O extermínio deles era motivação da Segunda Guerra Mundial. E eles foram tão perseguidos, principalmente porque sempre tiveram essa pecha de serem os assassinos de Jesus. Um dos motivos. Eles foram perseguidos por outros motivos também, mas um motivo muito forte, principalmente na Inquisição, quando eles eram instados a aceitar Jesus e não aceitavam, não renunciavam ao Deus único e verdadeiro, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram mortos aos borbotões na Inquisição também, na época das Cruzadas. Muitas mortes. Pois bem, durante a Idade Média, e a Idade Média é longa, ela está dividida em 3 períodos, do século V até o século, do século V até o século X, é a Alta Idade Média. Do século XI ao XIII é a Idade Média Central. E do século XIV e XV, os séculos XIV e XV, ela é conhecida como a Baixa Idade Média. No período da Idade Média, o homem então se fixou na terra, porque ele andava errante, ele era coletor, quem era mais rico tinha lá um pedaço de terra, plantava e tinha um rebanho, principalmente o rebanho, porque assim se deslocava, né? Então, na Idade Média, são constituídos os feudos. E por causa dessa estabilidade dos povos na terra, foram nascendo os grêmios, as agremiações e também as profissões. Foi durante a Idade Média, então, que nasceu a profissão do tecelão, nasceram os serralheiros, os carpinteiros, os marceneiros, os sapateiros, como profissões organizadas. Quem já viajou para Estrasburgo, na parte antiga, o curtume era importantíssimo, porque eles criavam gado e usavam a pele do gado para trabalhar no curtume, para fazer uma porção de coisas, principalmente calçados. Pois bem, e o que aconteceu com os judeus na época do feudalismo? Eles não eram aceitados, eles não eram aceitos. Eles não eram aceitos, eles continuavam aquele grupo fechado, haviam os religiosos seguindo as tradições herdadas através da educação, porque uma coisa que sempre os diferenciou foi a educação. Enquanto a maior parte era analfabeta, porque a escola nasce muito tempo depois, eles não, eles educavam os seus filhos dentro de casa. Então, os judeus sempre foram diferenciados com relação à educação que é ministrada dentro do lar. Então, enquanto a maioria lá na Idade Média eram analfabetos, eles não eram. Eles passavam a religião, passavam a cultura do povo, as tradições dentro de sua casa para os seus filhos. Eles são muito dedicados, são grupos familiares fechados e muito dedicados aos filhos.
mãe judia protetora, bem protetora, uma família unida que se protege e união entre o grupo ampliado. Então, o que aconteceu durante a Idade Média? Que todos tinham uma profissão e eles não. Mas eles são muito inteligentes, eles começaram com atividades e visionários, né? Mais inteligentes que os demais e visionários, porque eles começaram a mexer com metais preciosos, com pedras preciosas e com dinheiro. A atividade bancária, financeira, nasceu das mãos dos judeus. Eles é que começaram com isso, porque viam tudo aquilo que acontecia. Em princípio, trocavam mercadorias e quem não tinha mercadoria para trocar? Então, eles desenvolveram o dinheiro e como administrar o dinheiro. E depois, mais para frente, no renascentismo, eles são os maiores artistas, artistas plásticos, pintores, eles também, e financiadores das artes também. Mas nessa atividade financeira de mexer com o dinheiro, eles até hoje dominam e são muito melhores e mais habilitados do que as demais pessoas. Os Estados Unidos são uma grande nação por causa dos judeus, porque uma grande parte de judeus foi para lá e teve a liberdade de desenvolver essa parte bancária financeira nos Estados Unidos. Por isso, o sistema financeiro dos Estados Unidos é o mais forte do mundo e domina, principalmente nós aqui na América do Sul, por causa dos judeus. No século XVII, os judeus começaram a ir para os Estados Unidos. No século XVII, eles chegaram em Nova York, vindo da Península Ibérica. Havia uma ocupação de judeus na Península Ibérica e eu quero crer que são os meus ascendentes. Eu tenho ascendência, considerando-se os meus avós, 4 avós, os 2 do lado materno e os 2 do lado paterno, eu quero crer que são todos judeus. Do lado da minha mãe, a minha avó materna veio de Andalucia, e Andalucia tinha uma forte presença de judeus, que foram atacados, foram mortos, perseguidos. Por isso, então, os meus antepassados, o que aconteceu? Os judeus mais educados, mais fortes, que tinham mais posses, fugiram das perseguições. Eles conseguiam um barco, sair de alguma maneira. Bom, para atravessar o oceano, precisava vir de barco, de navio. Então, quem tinha muitas posses conseguia. Mas os mais pobres, o que fizeram? Ficaram e renunciaram. Ou se converteram de verdade, ou então renunciaram à origem judaica para escapar da morte. E eu quero crer que alguma dessas duas coisas, do lado da minha avó materna, fizeram. Mas toda a fisionomia da família da minha mãe, uma fisionomia, aparência de judeus. Eles têm cara de judeu. E eu também sei que tenho. Depois, no fim do século XIX, 1800, e no começo do século XX, já 1900, em massa, os judeus foram para os Estados Unidos, fugindo principalmente da Rússia e da Polônia. E no século XX, um pouco antes e um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, em massa, os judeus foram para os Estados Unidos. Pois bem, em agosto de 1897,
na cidade da Basileia, na Suíça, e aí eu lhes digo, a Suíça é outro polo bancário de riqueza. Onde nasce essa fortuna? Nasce na mão dos judeus. Havia uma presença forte na Suíça de judeus, tanto que em 1897 acontece o primeiro congresso sionista. O sionismo foi um movimento político, não religioso, um movimento político que visava resolver a questão judaica na Europa, através da criação de um Estado judeu na Palestina. Então, agora voltando um pouco na história. A Palestina, ela acabou, eu vou chamar de Israel, para mim é Israel. Israel, depois da diáspora, ficou vazia por um tempo, mas depois teve ocupação. Teve ocupação de islâmicos e teve ocupação de judeus também. Eles voltaram lá em menor número, tudo destruído. Pedra sobre pedra estava. E aí, eu não lembro em que século exatamente, houve a ocupação do Império Otomano. Por muito e muito tempo, muito tempo, os otomanos estiveram como donos daquela terra. E quando, durante o domínio do Império Otomano em Israel, haviam palestinos naquela terra e haviam judeus também. Haviam judeus. Por isso, eles não só reivindicavam que o Estado judeu fosse criado lá, por causa que existe tudo que está escrito na Bíblia, eles são os originários daquele lugar, por causa de Abraão. Então, não só por causa de Abraão e das 12 tribos de Israel, eles queriam que aquele lugar fosse o lugar destinado para a criação do Estado de Israel, mas também porque já havia ocupação lá. E mais, os grupos que estavam ali formaram exércitos, pequenas milícias. Pequenas milícias. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado. E quem tomou posse daquela terra foram os ingleses. Os ingleses, então, passaram a dominar aquela localidade onde está hoje o Estado de Israel. Pois bem, e esse movimento sionista, fundado em 1897, ele pleiteava a criação de um Estado judaico lá na terra da Palestina. Em 1897, ali ainda era uma província do Império Otomano. E nessa época, o fundador desse movimento sionista foi um homem chamado Theodor Herzl, um judeu, que inclusive escreveu um livro. E aí então eles tinham dinheiro, porque esses judeus não eram pobres. Tem judeu pobre, é muito difícil um judeu pobre, mas tem judeu pobre. Só que esses que criaram tinham dinheiro e eles mandavam dinheiro para os judeus que estavam lá na Palestina, por assim dizer. Quando veio, então, a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, antes da Primeira Guerra, muitos judeus saíram da Europa e foram para os Estados Unidos. Eles não foram para lá. Muito pelo contrário, né? Porque lá houveram muitas batalhas. E o que os britânicos fizeram? Os britânicos faziam aliança para ter quem lutasse por eles. E aquelas milícias eram três. Uma se chamava Haganah, a outra Larry e a outra eu não lembro o nome. Mas eram três milícias atuando com judeus lá na Palestina. E os lutaram pelos ingleses para expulsar
os otomanos de lá. E a Inglaterra, então, venceu e ficou dona daquele pedaço. Esse movimento de judeus sionistas sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, foi um estrago, morreu muita gente. Quando acabou, quando uma guerra acaba, está todo mundo pobre, destruído, um horror. E nessa época também morreram muitos judeus. Morreram judeus na Europa, nos lugares onde houveram batalhas, e também lá na Palestina, lutando em favor de uma vitória britânica. Apesar que eles não eram os alvos da guerra. Mas eles, apesar de terem morrido e também no final da guerra terem ficado devastados, eles não deixaram morrer o movimento sionista. E continuaram lutando, defendendo esta causa. Bom, e o que foi que aconteceu? O intervalo é muito curto entre 1918 e 1939. A Alemanha, ela foi também pivô da Primeira Guerra Mundial, ela perdeu a Primeira Guerra Mundial e a derrota ficou entalada na garganta dos alemães. E os alemães, então, ficaram cozinhando a raiva por terem perdido a Primeira Guerra Mundial, cozinhando a raiva. E enquanto essa raiva cozinhava, o que aconteceu? Surgiu um líder que vendia a ideia da raça ariana, que vendia essa supremacia alemã. Então, ele conseguiu conquistar um espaço no coração dos alemães. E foi assim que Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha. Porque a Alemanha, muito orgulhosa, queria mais. Ela não se conformou em perder a Primeira Guerra Mundial e ela estava disposta a ir para uma Segunda Guerra Mundial com força total para a derrubada das nações circunvizinhas, a fim de construir a raça ariana. Só eles ficariam vivos no mundo inteiro e por isso ele conseguiu o que ele conseguiu, convencer tanta gente. Eu fico abismada quando eu vejo imagens do período que antecede, a quantidade de alemães na rua ouvindo o que Hitler falava. Mas ele tinha um argumento forte e convenceu. Mas teve um outro problema na Europa. O que aconteceu? Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos judeus foram com fortunas para os Estados Unidos, se estabeleceram lá e enriqueceram. E esse dinheiro, de alguma maneira, ia para o Oriente Médio para subsidiar aquelas milícias judaicas que estavam lá e famílias. Eles tinham dinheiro. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial e os britânicos se instalaram, veio muito dinheiro de fora, de judeus muito ricos, e começaram a comprar as propriedades. Eles eram donos das terras. Então, os palestinos que estavam lá ou perderam o emprego ou viraram empregados dos judeus, porque os judeus começaram a comprar. Eles tinham dinheiro para comprar a terra. E eles também eram muito ricos na Europa. Vinha muito dinheiro da Europa. Mesmo depois do final da Primeira Guerra Mundial, quem ficou lá continuou em franca prosperidade. E eles dominavam. Eles eram muito ricos. E quem me falou isso, o que eu vou falar agora para vocês, foi uma pessoa que os pais sofreram a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu naquele período e da infância sofreu imensamente tudo o que aconteceu. Ela disse que os judeus eram muito ricos e eles são um povo muito fechado. Eles não davam emprego para ninguém. Estava tudo na mão deles. Eles tinham tudo. As artes estavam na mão deles, os desenvolvimentos científicos, tudo, eles dominavam tudo e eles não são abertos para que outras pessoas entram no grupo. Então, eles eram muito odiados. E muitas vezes, quando eles tinham comércio, eles não eram bons patrões. Eles eram uns patrões
que não tratavam muito bem os seus funcionários. Então, a raiva dos alemães repousava também neste fato: os judeus tendo um poder financeiro e no comércio que eles não tinham. E eles viraram alvo da Segunda Guerra Mundial por causa disso. Não, ainda que haja quem use o argumento de que foi depois, não foi depois. Eles já começaram desse jeito. Tanto que o primeiro país invadido pelo exército alemão foi a Polônia, onde tinha uma ocupação grande. E já começaram ali a fazer aqueles horrores, aquela humilhação, aquelas coisas tristes, tristes que nós vemos e que os judeus não deixam a humanidade esquecer e nem devem deixar mesmo esquecer. A Segunda Guerra foi um horror, o Holocausto andou, foram 6 milhões de judeus assassinados, com sofrimento, o que eles fizeram, a farmacêutica alemã, a indústria farmacêutica alemã, ela é tão desenvolvida por causa das experiências com os judeus vivos que eles fizeram, foram atrocidades. E eles roubaram tudo dos judeus, eles roubaram obras de arte, roubaram o ouro que eles tinham, roubaram joias. Eu trabalhei em Ribeirão Pires. Eu fui promotora de justiça numa cidade do ABC chamada Ribeirão Pires, é uma cidade pequena. Mas sabem quem fundou? Quem fundou foi um alemão chamado Herbert Richers. Ele chegou nessa cidade com tanto dinheiro roubado dos judeus que ele fundou uma indústria de televisores em Ribeirão Pires, que não tinha nada, mas era um bom lugar para ele se esconder. E ele fundou uma indústria de televisores chamada Constanta, que depois foi comprada pela Philips, que não existe mais. E as pessoas de bem que hoje moram em Ribeirão Pires eram pessoas que foram para trabalhar na Philips, porque a Constanta era de depois da Segunda Guerra. E ele também fundou aquele laboratório para tradução, para versão em português de filmes estrangeiros. Qualquer um há de lembrar que quando a gente assistia um filme, lembra, dizia versão brasileira Herbert Richards, porque ele tinha um laboratório para versão em português nesses filmes estrangeiros. Ele era multimilionário e veio com tudo roubado de judeus para o Brasil. E lá em Ribeirão Pires, ele tinha um sítio maravilhoso chamado Sítio São Jorge, que tinha 6 dormitórios, com suíte já na época, e lareira, porque é um lugar frio, e também uma sala de estar maravilhosa com lareira. São 8 lareiras na casa, 5 dormitórios, mais a sala de estar, mais um terraço lá fora e lareira na cozinha também. É uma propriedade linda. E a pessoa que comprou, e eu estive visitando esse sítio, ela tinha a caseira, que era filha da caseira anterior, que serviu Josef Mengele, aquele médico horroroso que cometeu atrocidades nos campos de concentração. Ele veio passear aqui com dinheiro roubado. Então, eles já tinham esse plano, os nazistas, antes de começar a guerra. O alvo deles eram os judeus e roubar, tirar tudo o que eles tinham. A Segunda Guerra acabou, os judeus foram muitas mortes, muitas mortes. E eu quero crer também que do lado do meu pai, antes disso, depois, ou durante ou depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, eles ou se converteram ou eles mudaram as tradições e se disfarçaram de outra raça para fugir à morte e à perseguição. Então, quando acabou a Segunda Guerra, os judeus estavam devastados e eles estavam devastados, foram muitas mortes, muito sofrimento, e eles demoraram para se reerguer. Enquanto, assim, as famílias, houve quem conseguisse fugir, houve uma fuga em massa. Quem tinha dinheiro, e isso está retratado em vários filmes, quem tinha dinheiro conseguiu
antes, descobrir o que estava acontecendo e antes do começo da Segunda Guerra, fugir para os Estados Unidos. Para o Brasil vieram muito poucos. E depois, o dinheiro que eles levaram para os Estados Unidos foi o dinheiro que os Estados Unidos, lá houve um investimento para que os Estados Unidos organizasse o exército para vir se juntar com os aliados e derrotar o exército de Hitler. E lá na Rússia, a Rússia também ganhou a guerra. Os russos morreram. E até quero contar isso porque a Gisele gostou aquele dia que nós estávamos conversando. O que acontece na Rússia? A Rússia pôs o povo na rua para resistir o exército alemão. Eles morreram muito, muito, muito. Não foi só o frio excessivo que derrotou o exército nazista. Foram os russos também. E quando a guerra acabou, eles fizeram lá os acordos. E o acordo que a Rússia defendeu é que não queria aliança com o Ocidente. Por quê? Porque a vida no Ocidente foi tão ruim para eles a ponto de levar uma nação para lá atrevida, querendo exterminá-los, para ocupar também aquele território, para espalhar a raça ariana até lá. Então, eles não queriam nenhuma aliança com o povo ocidental. Então, tudo que acontece hoje lá, em que pese, né, esse direito, em que pese, não está certo, o direito de cada nação ser resgatada, como aconteceu depois que o general Tito morreu na Iugoslávia, cada nação quis se separar. A Hungria quis, a Tcheco, a Eslováquia, a Eslovênia, cada um quis voltar às suas origens. Mas o combinado depois da Segunda Guerra, que vitimou também os russos, não era isso. Não era isso. Então, quando eles defendem o ponto de vista deles, nós precisamos conhecer o que aconteceu na história para que eles tomassem uma postura como essa que eles têm de não querer aliança com o Ocidente. Bom, quando acabou, então, a Segunda Guerra, em 1947, foi criado em um só dia, foi 1947 ou 48 que foi criado, em um só dia, cumpre-se, então, a profecia bíblica de uma nação nascendo em um só dia, que foi o Estado de Israel. E assim que nasceu, já foi atacado. Assim que nasceu, já foi atacado. E eu me lembro que o rabino messiânico que veio pregar para nós contou que quando o Estado de Israel foi fundado, foram judeus de 90 nações que se dirigiram a Israel e eles estavam aleijados, eles estavam em profundo sofrimento. Mas, como é que eles lutaram? Eles lutaram porque a Inglaterra, a ocupação britânica, depois da Segunda Guerra, permitiu que os judeus comprassem terras lá e continuassem se organizando militarmente. Então, esse Haganah era muito forte e outras forças. Yitzhak Rabin, que depois foi primeiro-ministro, ele lutou, ele era jovem, um jovem lindo, e ele lutou. Então, assim que o Estado de Israel foi fundado, logo foi atacado, mas se defendeu e foi ganhando. E eu quero crer que sempre Israel teve vitória por dois motivos. Dois motivos. Porque são perseverantes, estavam lá organizados, e porque Deus sempre teve a mão sobre eles. Porque há dentre os judeus aqueles que continuam amando Deus. Eles amam Deus. E eles ainda vão passar por muitas coisas, porque Apocalipse, as coisas horríveis que estão descritas em Apocalipse, elas vão ter lugar lá em Israel. Enfim, o que eu queria era dizer isso, compartilhar isso com os irmãos, o meu profundo amor pelo povo judeu, porque eles são os escolhidos desse Deus maravilhoso, desse Deus único que tudo pode e tudo tem feito por nós também. Eles sempre foram muito perseverantes, dentre eles, aqueles que não gostam de Deus e também estão distantes, mesmo na atualidade. Eu fiquei horrorizada. Eu estive em Israel
quando Israel tinha apenas 40 anos de idade, em 1988. E eu estava entrando na fila da imigração da entrada e, pela minha aparência de judia, eu logo fui tirada da fila e eles me perguntaram se eu estava imigrando, se eu queria ficar em Israel, porque eles iam arrumar um lugar para eu morar, eles iam me dar um trabalho para eu ficar lá. Foi aí que eu descobri que eu tinha tanta cara de judia, e depois que eu fui pensar, né, o meu avô materno, joalheiro. Meu avô materno, joalheiro. Infelizmente, não sobrou muita coisa, mas ele era joalheiro. Isso quer dizer muito sobre a minha origem, né, judaica. E os judeus, eu fiquei horrorizada quando eu vi as imagens. Eu ia de novo agora, eu tinha contratado tudo, tudo, paguei tudo no dia 6 de outubro de 2023, e aí no dia 7 vem a invasão e dia 8 começa a guerra, e eu acabei não podendo ir para Israel pela segunda vez e ver quantas coisas maravilhosas que eles fizeram lá. Mas eu fiquei horrorizada que estava tendo uma rave em Israel, porque eu tenho na minha cabeça que lá é a Terra Santa, que lá são igrejas com adoradores, todos louvando a Deus. Fico achando que são todos religiosos, que eles reconhecem Deus da forma como nós reconhecemos aqui. O nosso grupo da Anamel é um grupo de apaixonados por Deus, é um grupo de apaixonados por Jesus. Eu penso que eles são iguais, mas não são. Mas tudo isso que eu queria era dizer para os irmãos que eles são o povo eleito de Deus, continuam sendo o povo eleito de Deus, eles são perseverantes, eles são sofredores. Aquele Ben-Gurion era um senhor e ele estava à frente dos exércitos. E e sofreram muito, porque não foi dado nada de mão beijada para eles. Não pensem que esse Estado de Israel foi dado de mão beijada, que ajudaram. Ninguém ajudou, ninguém ajudou. Foi realmente o cumprimento de uma profecia bíblica. Eles são perseverantes, eles são lutadores e sofreram muito. E eles são os eleitos de Deus. Eles merecem o nosso respeito, a nossa oração. E eu termino esta palavra dizendo que eu peço a Deus que proteja Israel, que proteja Jerusalém, que é a cidade de Jesus. Jesus não tinha para onde voltar e agora, graças a Deus, ele tem para onde voltar. Agradeço a Deus por ter chegado até aqui e peço que Ele abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.